Olá, meus amigos, tudo bem? Professor Ronaldo Bezerra, e eu queria dar uma dica aqui de direito penal para vocês, bem interessante, tá? Dentro, em especial, do início aí da introdução do direito penal, e eu vou começar aqui explanando para vocês, rapidamente, né, a importância desse instituto, desse ramo do direito, lembrando aqui de uma visão particularizada minha, né, do direito. Eu sempre enxergo o direito como sendo uma árvore em que temos ali o seu tronco principal, que seria a Constituição Federal, e desse tronco, então, emanam-se ali os ramos do direito. E o direito, ele serve, sim, para dirimir os conflitos sociais, para a gente viver em relativa paz social, para evitar que ocorram ali o que as pessoas chamariam de justiça com as próprias mãos, e que nós da área jurídica entendemos mais como vingança, e que o Estado, ele, a partir do momento que ele assume essa função de cuidar, né, de ter o dever de cuidado, de ter o dever de tutela, o Estado sempre vai exigir também da sociedade que se tenha ali um comportamento razoável dentro daquilo que nós entendemos salutar para a convivência social. É justamente por isso que a gente vive cercados de normas, né, de conduta e de convivência social. E esses ramos, então, do direito, que a gente tem, direito privado, direito público, eles servem realmente para manter a nossa paz, para manter a ordem. E sempre que alguém, então, transgride aí uma norma, é possível, então, utilizar o que nós chamamos de tutela jurisdicional do Estado, né, para se discutir isso. Quando a gente fica ali no sentido mais do direito penal, a primeira observação que a gente tem que fazer é que o próprio Estado utiliza o direito penal como uma forma de controle social. Então, isso é muito comum, utilizar o direito penal como uma forma de controle da sociedade. Isso por quê? Porque é assim, através do direito penal, que o Estado ele pode retirar do ser humano o segundo bem jurídico mais importante que ele tem, que é justamente o fato de ter, de poder retirar o direito de locomoção, o direito de ir e vir. Então, essa liberdade de locomoção, essa liberdade de ir e vir, o Estado ele pode retirar mediante algumas regras, né, objetivas, e que são também garantidas pela Constituição Federal, uma vez que a nossa regra geral, né, nós temos como princípio fundamental o direito à liberdade, sendo a restrição à liberdade uma questão excepcional. Mas mesmo se tratando de uma questão excepcional, o Estado pode retirar, principalmente quando tem, então, as práticas das infrações penais. Então, para você que está começando os estudos do direito penal, é importante saber que nós temos um Código Penal. Esse Código Penal é de 1940 e é dividido em duas partes, né? Uma parte geral, que trata ali de regras do direito penal, e uma parte especial, que vai tratar ali das infrações penais propriamente ditas, né? E que começa já a partir do artigo 121, então a gente tem parte geral do artigo 1º até o 120, e a partir do artigo 121 nós já temos a parte especial, que é quando, então, o legislador inaugura a parte especial com o crime de homicídio, tendo em vista que a gente tem, então, o direito penal, no sentido, nas palavras de Klaus Roxin, uma forma de proteção e tutela de bens jurídicos, e de bens jurídicos importantes. E o bem jurídico mais importante que nós temos é a vida. Então, por essa razão, a nossa parte especial do Código ela é inaugurada justamente com o crime de homicídio, tutelado, então, ali no artigo 121, que é até um artigo muito simples, né, porque tem ali a redação do tipo penal, apenas matar alguém, né, no caput do artigo, uma pena de reclusão de 6 a 20 anos. Então, uma outra característica que o direito penal tem é ele ser fragmentado, no sentido que nós não temos as infrações penais apenas na parte especial do Código. Nós também temos infrações penais em diversas legislações extravagantes. Então, eu não posso me ater apenas ao estudo de crimes que estão na parte especial, mas eu tenho que prestar atenção também em crimes que possam estar em legislações extravagantes, como, por exemplo, o crime de tráfico de drogas. Se você procurar o crime de tráfico de drogas no Código Penal, você não vai encontrar, porque este crime ele está tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, que é a lei que trata do assunto de drogas no Brasil. Além disso, então, além de ter uma característica de ser fragmentado, né, o direito penal também, ele é um ramo do direito público e que infrações penais mais graves têm como titular da ação aquilo que nós chamamos de dominus litis
dono do processo, uma instituição que é muito importante, que é o Ministério Público. Então, o Ministério Público, fora das questões criminais, muitas vezes ele acaba funcionando ali como um fiscal da lei, como que a gente chama de custo legis. Mas no direito penal, quando ele é o titular da ação penal, podendo ser pública, condicionada ou incondicionada, ele praticamente exerce ali a função de dono do processo, de órgão acusador. Então, é importante ter essa noção de que, por exemplo, num crime cuja ação penal é pública e incondicionada, um crime de roubo, por exemplo, que tem uma tipificação um pouco diferente do furto pela violência e grave ameaça que é exercida à pessoa. Então, esse crime que é de ação penal pública e incondicionada faz com que uma eventual vítima de um crime de roubo, mesmo que ela pudesse perdoar o infrator, o Estado não perdoaria. Por quê? Porque a disposição de vontade da vítima não faz relevância, não faz diferença, uma vez que o Estado atribuiu ao órgão acusador, que representa o Estado, a função, obviamente, de propor essa acusação, através de um instituto que nós chamamos de persecução penal. O que seria essa persecução penal? É no sentido de perseguição. A partir do momento que a infração penal ela é praticada, né, nasce ao Estado, então, aquilo que nós chamamos de jus puniendi, de direito de punir, e vai se utilizar, então, esse jus puniendi, esse direito de punir, através dessa persecução penal. Se for um crime de ação pública incondicionada, o titular, que é o Ministério Público, ao oferecer a denúncia ministerial, que é uma petição inicial da acusação, no caso da ação penal pública, essa denúncia será analisada pelo Estado juiz, né, que nós precisamos de um Estado juiz, de alguém que tem o poder jurisdicional, alguém que possui jurisdição, alguém que possa dizer o direito, no caso concreto, né, e o magistrado, então, a magistrada, ao analisar essa denúncia, poderá rejeitá-la, poderá também aceitá-la. Se aceitar, vai determinar, então, a citação desse réu para que ele possa formalmente tomar conhecimento, tomar ciência de que contra ele existe um processo criminal e, a partir daí, ele possa exercer o seu direito constitucional ao contraditório e à ampla defesa, naquilo, então, que nós temos uma relação jurídica formada, que é essa relação entre autor e réu, e um juiz que deverá, ao final, uma magistrada que deverá, ao final, através de uma sentença, da prolação de uma sentença, dizer o direito. Então, isso é importante para que vocês possam entender por que a gente tem um direito penal, que vai tratar, então, de infrações penais, né, de regrinhas relacionadas a um crime consumado, a um crime tentado, o que é uma desistência voluntária, o que é um arrependimento eficaz, o que é uma prescrição. Quando um magistrado, por exemplo, resolve ali que realmente ele entende pelas provas corroboradas e juntadas nos autos que o réu deverá ser condenado, ele vai ter que, então, chegar a uma pena. E como é que ele faria essa pena, então? Isso está lá no direito penal, na parte das penas. Então, ele faz aquele instituto que nós chamamos de dosimetria da pena. E aí, dentro de critérios objetivos, com um pouquinho de carga de subjetividade, nós vamos chegar, então, a uma pena concreta para esta pessoa que, então, está sendo condenada pela prática da infração penal e depois, então, se for uma pena privativa de liberdade, deverá cumpri-la num local denominado penitenciária, que é justamente para os presos que foram condenados e para o cumprimento de uma pena. E aí, nesse sentido, essa pessoa perde, então, o seu direito de liberdade, né, essa liberdade de locomoção, essa liberdade de ir e vir, porque está sujeito, então, ao Estado para que possa cumprir a sua pena com o objetivo de receber uma reprovação pela conduta penal praticada e no sentido também de prevenção geral especial, conforme deixa claro o artigo 59 do nosso Código Penal. Então, falar de direito penal na parte introdutória é muito bacana, porque tem vários temas que são importantes e que vocês devem conhecer, como, por exemplo, aplicação da lei penal e retroatividade da lei penal, com as questões excepcionais, tempo do crime, iter criminis, que é a trajetória do crime,
Então, são muitos temas interessantes que a gente tem para tratar, né, para estar discutindo com vocês, e deixo aqui uma dica importante de hoje, que é relacionada, então, a esse intercrimes, né, o chamado itinerário do crime. O que seria esse intercrimes? O intercrimes nada mais é do que o caminho do crime. Todo crime tem que percorrer este caminho. E uma dica aqui que eu acho legal para vocês é entender o intercrimes como o COPEC. O que seria esse COPEC? Seriam as fases do intercrime, seria uma forma de você memorizar com mais facilidade essas fases. Por que essas fases? Essas fases são cogitação, preparação, execução, consumação. Cogitação, preparação, execução e consumação. Ou seja, COPEC. Se você se lembrar do COPEC, você vai se lembrar das fases, então, do intercrimes, da trajetória do crime, do caminho do crime. E lembrando que a cogitação, você não pratica nenhum crime, o Estado não pode te punir. Então, você pode pensar o tempo inteiro em praticar uma infração penal, que o Estado não vai se importar com isso. Fase da preparação também não. Enquanto você está preparando para o crime que você quer praticar, o Estado também não pode te punir, porque você não começou a praticar o crime. Agora, a partir do momento da execução, aí sim, quando você começa a executar o crime, aí o Estado realmente ele pode vir a te punir, porque você começou a prática do delito no momento da execução. Se esse crime vai se consumar ou não, aí vai depender de várias questões. Posso deixar aqui como exemplo, Tício, com ânimos necandi, vontade de matar, o Mévio, pensa na possibilidade, né, começa a cogitar, e de repente ele toma a decisão, vou matá-lo. Consegue ali uma arma de fogo, né, adquire uma arma de fogo, ele já conhecia o trajeto que o Mévio fazia todos os dias, fica escondido, quando o Mévio chega mais próximo, ele o surpreende com a arma em punho apontada para ele, e ele vai dizer, olha, vou te matar. E aí ele efetua os disparos de arma de fogo, esses projéteis atingem o Mévio, e o Mévio, então, vem a óbito. No laudo de necropsia, quando vai se atestar a causa mortis do Mévio, se verifica ali que foi em razão dos projéteis disparados. Então, a gente tem aí uma situação em que o crime foi cogitado, foi preparado, foi executado e o crime se consumou. Então, nesse sentido, o iter criminis, ele foi perfeito na visão de quem queria praticar o delito. Poderia também ser diferente. A partir do momento que ele começa a execução, que ele efetua o primeiro disparo, ele erra e a vítima, então, o Mévio consegue fugir e ele não consegue, então, ser mais atingido pelo Tício. Nesse caso, nós teríamos um crime de homicídio, mas na forma tentada, porque o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. O Mévio foi mais rápido, conseguiu fugir, e o Tício não conseguiu mais atingi-lo, mesmo que a sua vontade fosse, então, de praticar o homicídio. Então, fica aqui a dica de hoje para vocês, do iter criminis, e dessa introduçãozinha ao direito penal, e sempre traremos aqui outras dicas, outras discussões para vocês. Uma boa noite a todos e até depois. Tchau, tchau.